Olá, eu sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de inglês aqui. Então, já vai aparecer aí para vocês no primeiro slide o que nós vamos estudar hoje, que é some adjectives, alguns adjetivos. Então, fique com a gente para nós aprendermos alguns adjetivos aqui hoje. Então, no nosso próximo slide, no nosso segundo slide, vai estar aparecendo aí para vocês vários adjetivos que eu vou passar para vocês. Aí, como título, tem words and phrases. O que é? É palavras e frases. Então, vai aparecer o adjetivo e depois eu vou formar uma frase com um adjetivo, para ficar mais gravado na nossa cabeça, né, como eu uso o adjetivo na frase. Então, vamos ver frase por frase, adjetivo por adjetivo, tá bom? Para a gente aprender a usar dentro da frase o adjetivo. Então, qual é o primeiro adjetivo que eu vou usar? É um adjetivo que é um pouquinho difícil de se falar, que é interesting. Interesting, que significa interessante. Então, como que se pronuncia esse adjetivo? Interesting. 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 Falando um pouquinho mais rápido. Interesting. Interesting. Então, é questão de pronunciar várias vezes até a gente adquirir uma certa prática de pronúncia, né? Interesting. Interesting. Então, a frase que eu coloquei, my classes was all interesting. My classes was all interesting. O was com all junto é um pouquinho difícil de pronunciar na frase. Junto é difícil de pronunciar, um pouquinho difícil. Então, a gente começa falando devagar, depois acelera um pouquinho, né? Então, my classes was all interesting. My classes was all interesting. Que significa, minhas classes foram todas interessantes. My classes was all interesting. Minhas classes foram todas interessantes. Daí temos o easy. Easy. Fácil, que significa fácil. The task was easy. The task was easy. A tarefa foi fácil. Então, esse é o adjetivo easy, fácil. The task was easy. A tarefa foi fácil. Daí temos o adjetivo fun. Fun, que significa divertido. The party was fun. Aqui o adjetivo não é difícil de falar, né? Fun. O que é difícil, um pouco difícil de falar, é party. Party. Essa palavra eu já trouxe, né? Party, para vocês em um dos vídeos anteriores. Mas se você perdeu, a pronúncia é party. Party. Voltando ao assunto do R novamente em inglês. A pronúncia do R, eu enfatizo de novo, a pronúncia do R em inglês, nós não temos esse som em português. Então, é importante que nós pratiquemos a pronúncia, que a gente pegue várias palavras com essa pronúncia, ou até o que deu certo para mim, eu peguei uma música que tinha várias palavras com R e cantava bastante, até a minha pronúncia ficar muito boa. Então, é party, importante que você pratique e observe que a língua ela vai para trás aqui perto da garganta, party, ela vai para trás, perto aqui da garganta. Observe quando vocês falam party. Então a prática leva à perfeição, né? Já se diz o ditado, né? Então a gente tem que praticar bastante. Então aqui o adjetivo não é difícil de falar, que é fun, fun.
divertido. A palavra party, que é mais difícil de falar. The party was fun. A festa foi divertida. Daí temos aqui exciting, um pouco difícil de falar, né? Exciting, que significa emocionante, empolgante ou empolgante. Exciting, emocionante e empolgante. Outra coisa que eu ia falar para vocês, sempre quando tiver uma palavra, eu acho que eu já tinha comentado, quando a gente está estudando uma língua, é importante que a gente tenha um dicionário para a gente conferir a tradução. Até hoje eu uso bastante o dicionário, porque uma palavra, como na nossa língua também, uma palavra tem vários significados. Às vezes eu coloco um significado aqui e você vê outro significado ou mais algum significado para aquela palavra. Não dá para colocar todos ou fazer pesquisa de todas as coisas, todo o significado para uma palavra. Então, se você tem alguma dúvida, pega um dicionário ou consulta para você saber todos os significados que tem uma palavra, porque às vezes são vários, não dá para trazer todos, tá bom? Então é muito importante que um dicionário esteja sempre com você. Então, exciting aqui é emocionante e empolgante. E a frase? I was excited to go home. Eu estava empolgada para ir para casa. I was excited to go home. Daí, no nosso próximo slide que vai aparecer aí para vocês, temos mais algumas words and phrases. Words and phrases, que são palavras, né, e frases. Temos boring, muito usado porque é entediante. I was boring. Se eu falar para vocês, I was boring, eu estava entediada. Boring. Mas aqui eu trouxe outra frase, tá? Que é, the vacation was very boring. As férias foram muito entediantes. The vacation was very boring. Então é importante você saber, né? Boring. As férias foram muito entediantes. Daí temos hard, que é difícil, duro. Daí a frase é the homework was hard. A tarefa estava difícil. Hard. Daí temos o difficult, que também significa difícil. Difficult. It was difficult the first day of the new job. Essa frase é longa, né? Então, é assim a pronúncia. It was difficult the first days of the new job. Foi difícil os primeiros dias do serviço novo. Difficult. Então, aí nós aprendemos alguns adjetivos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like, compartilhe, se inscreva no canal também e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada!